Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É muito bom estarmos aqui outra vez para continuarmos estudando a Bíblia. Nós estamos estudando o capítulo 15 de 1 Coríntios, o capítulo da ressurreição. Nos primeiros 2 estudos sobre este capítulo, vimos que a primeira coisa que Paulo diz sobre a ressurreição de Jesus Cristo está intrinsecamente ligado ao Evangelho de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é parte essencial do Evangelho e, segundo Paulo afirmou nos 4 primeiros versículos, foi isto que ele pregou em Corinto e foi nisto que os coríntios creram e por isso foram salvos. A ressurreição de Jesus Cristo é a parte do Evangelho na qual a salvação deles se firmou. Depois de afirmar que a ressurreição de Jesus é parte do Evangelho, Paulo passou a mostrar que o Evangelho é um fato que podia ser provado judicialmente, uma vez que havia mais de 2 pessoas que poderiam servir de testemunhas oculares do fato. Na verdade, mais de 500 pessoas testemunharam este fato, e Paulo citou algumas delas: Pedro, Tiago, o irmão do Senhor, e mais 500 irmãos que provavelmente estavam reunidos quando Jesus instituiu a grande comissão. Por último, ele ainda escreveu sobre ele mesmo. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Foi aí que então Paulo revelou um pouco do seu relacionamento com Cristo. Conforme comentamos, é impossível explicar a vida do apóstolo Paulo a parte desta experiência mencionada aqui. Sua primeira experiência e encontro com o Senhor Jesus foi na estrada de Damasco. A vida e o ministério do apóstolo Paulo, a grande virada da sua vida de perseguidor a apóstolo da Igreja de Jesus, é a grande prova da ressurreição de Jesus. Paulo argumentou que dentre todos os apóstolos o seu trabalho foi o que deu mais frutos e que ele foi o apóstolo que mais trabalhou pelo Evangelho. Ao mesmo tempo, Paulo afirmou no versículo 10 que tudo isso ocorreu porque a graça de Deus estava com ele. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Graça de Deus significa o favor e a bênção de Deus que não merecemos, derramados por Deus sobre nós. Em grego a palavra charis, que significa que o derramar desta graça sobre nós é carisma, é muito especial. Paulo usou muito essa palavra aí. Pela graça de Deus, ele dizia. No capítulo 9, versículo 8 de 2 Coríntios, ele afirmou: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Esse é o versículo 10 do capítulo 15 de 1 Coríntios. São aí detalhes importantes nesta declaração sobre a graça de Deus. O versículo 11 faz a conexão com a primeira parte deste capítulo. Diz assim: Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Em outras palavras, tanto ele como os outros apóstolos pregaram a morte e a ressurreição de Jesus, e foi nisto que os coríntios creram. E assim Paulo encerra a primeira parte do capítulo. Agora, a partir do versículo 12, Paulo faz uma ligação entre a ressurreição de Jesus Cristo e a ressurreição dos crentes que já morreram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, a questão da ressurreição dos crentes é um assunto diferente da ressurreição de Jesus Cristo, que Paulo tratou até o final do capítulo. Nos versículos seguintes, Paulo afirmou que a ressurreição do crente está vitalmente ligada à ressurreição de Jesus e vice-versa. Se Cristo ressuscitou dos mortos também, mas se Cristo não ressuscitou dos mortos, não há ressurreição para ninguém. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Foi isso que Paulo disse. Esta é a argumentação de Paulo nos versículos 13 e 14, a qual ele continua até o versículo 19, dizendo que se Cristo não ressuscitou, então a pregação deles era à toa, e a fé deles também. E eles seriam falsas testemunhas porque testemunharam sobre a ressurreição de Jesus.
E se Cristo não ressuscitou, também os crentes não ressuscitarão, e a fé deles seria em vão, e eles ainda estariam em pecado, e os que já morreram em Cristo em perdição. E se fosse isso mesmo, Paulo afirmou, eles seriam de todos os homens os mais dignos de compaixão. Esta foi a argumentação de Paulo até o versículo 19 deste capítulo. Você entendeu o que ele disse aqui? Estas duas ressurreições estão intrinsecamente ligadas. A ressurreição de Jesus é o primeiro resultado, ele acrescentou. É a prova de que a ressurreição do crente é possível. Por isso, o fato de Cristo ter ressuscitado dos mortos significa que o crente também pode ser ressuscitado dos mortos. Em alguns grupos é normal caçoar daqueles que acreditam na vida eterna. O fato é que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, afirma que realmente existe o estado eterno e o céu. A Bíblia nos ensina que somos cidadãos do céu e não da terra, que somos de outro mundo. O Senhor Jesus também disse, o meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui. Este capítulo enfoca este assunto e afirma que a ressurreição é parte vital do Evangelho porque nos leva para a dimensão eterna. Depois de afirmar que é indispensável que creiamos na ressurreição de Jesus e que vejamos a ligação que existe entre a ressurreição do Senhor e a ressurreição do crente que já morreu, no versículo 20, Paulo declarou, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. A conjunção mas introduz o que ele começou a explicar. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Paulo estava dizendo que, além da ressurreição ser um fato verídico, é de extrema importância, porque sendo Jesus as primícias entre os que já morreram, ele se tornou o programa piloto para a ressurreição de todos os que creem e que serão ressuscitados também. Esta é a mensagem principal deste capítulo. Paulo passa a ensinar algo que considero simplesmente fascinante. Ele já tinha dado uma versão desse assunto no livro de Romanos. Acompanhe o texto comigo. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Na segunda metade do capítulo 5 de Romanos, Paulo afirmou a mesma coisa. Podemos intitular a passagem de Romanos como os 4 conquistadores ou os 4 reis. O primeiro destes conquistadores é o rei pecado. Paulo escreveu que o pecado entrou no mundo. Ele não diz como entrou, apenas diz que entrou. Quando o pecado entrou no mundo, abundou tanto que conquistou e passou a reinar no mundo. Mas bem no calcanhar do rei pecado veio outro conquistador, o rei morte. O rei morte entrou no mundo, abundou, reinou e conquistou. Ao falar da morte, Paulo se referiu a 2 coisas. Primeira, a morte literalmente, a morte resultante do pecado. Antes do pecado não havia morte, mas quando o pecado entrou no mundo, abundou até reinar e conquistar. É o que vemos em Gênesis 3. A morte veio logo atrás do pecado, abundou e reinou. Segundo o salmista, não há homem no mundo que possa manter viva a sua alma, porque cedo ou tarde a morte alcança a todos nós. E a única razão por que a morte conquista a todos nós é porque o pecado conquistou a todos. Esses 2 reis, o pecado e a morte, citados por Paulo na segunda metade de Romanos 5, são as más notícias. Mas depois Paulo apresentou as boas novas, as boas notícias, e escreveu que o Rei Jesus entrou neste mundo e nesta vida. Além de entrar, ele abundou neste mundo e reinou e conquistou. E as boas novas são que você pode ser um rei. Você pode entrar na vida em Cristo, abundar em Cristo e reinar em Cristo. No versículo 17 de Romanos 5, lemos o seguinte: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Em Romanos 8, ele usa a expressão mais que vencedores. Em outras palavras, isso quer dizer que o 4º rei é você e sou eu. Você pode ter vida em Cristo e abundar nela. Você pode reinar na vida através de Jesus Cristo. Portanto, o primeiro rei é o rei pecado que entra, abunda e reina em sua vida. É bem no calcanhar do pecado que vem a morte. Pode ser que no versículo 23 do capítulo 6 de Romanos, Paulo tenha se referido à morte que vai além da morte física. Pois o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado são as trevas. O salário do pecado nunca é bom. As consequências do pecado nunca são boas. Portanto, quando o rei morte entrou e reinou, não veio apenas a morte física, mas a morte como consequência do pecado. Portanto, o pecado e a morte são as más notícias. Mas as boas novas são que o Rei Jesus entrou e abundou nesta vida.
Ele reinou nesta vida e a conquistou principalmente através da sua morte e ressurreição. Isto significa que você pode viver em Cristo, através de Cristo e com Cristo. Você pode abundar nesta vida ou viver plenamente como Jesus se referiu. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Você pode reinar em vida por causa de Cristo, por causa do que Ele conquistou e por causa do seu relacionamento com Ele, porque você está nele. É exatamente isso que Paulo está dizendo no capítulo 5 de Romanos. A diferença é que aqui ele o faz de maneira resumida. Paulo afirmou que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Paulo usou 97 vezes a expressão em Cristo, mais do que todos os outros autores do Novo Testamento juntos. Afinal, o que significa estar em Cristo? Estar em Cristo não é a mesma coisa que ter uma religião. Ninguém jamais foi tão religioso quanto o apóstolo Paulo. Mas quando ele era religioso, não estava em Cristo. Estar em Cristo é mais do que ir à igreja. Também é mais do que ter um ministério. Estar em Cristo é mais do que estar na palavra, como costumamos dizer. Estar em Cristo significa estar ligado a Ele, como o ramo está ligado à videira. Jesus Cristo está vivo e ativo no planeta Terra por causa da sua ressurreição, e nós podemos viver ligados a Ele. O apóstolo Paulo conta que, como resultado do seu encontro com o Cristo ressurreto na estrada de Damasco e dos anos que passou com ele no deserto da Arábia, ele estava em Cristo. Tudo o que ele fazia era por Cristo e para Cristo. Cristo passou a ser o centro da sua vida depois que ele teve aquela experiência na estrada de Damasco. Foi isso que Paulo quis dizer com a expressão em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Como resultado do nosso nascimento físico, somos parte de Adão. E isso não garante vida espiritual. Só temos vida realmente quando estamos em Cristo. É isso que Paulo está ensinando nesta passagem. No próximo encontro com a palavra, ainda falaremos mais sobre o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Espero que você possa estar vivendo plenamente ligado à videira que é Jesus. Se você está ligado à videira que é Jesus, com certeza, a sua vida é uma vida de constante vitória. Suas realizações são realizações vitoriosas. Por quê? Porque vale a pena estar ligado em Cristo. Viva ligado em Cristo Jesus, permaneça ligado em Cristo Jesus. E a sua vida será muito mais do que vencedora. Você será mais do que vencedor. Deus lhe abençoe grandemente e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.